Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Salve, salve! Mais uma videoaula para vocês, meus alunos do 7º ano. Olha aqui, ó. 7º ano, isso mesmo, meus queridos. Nós estamos no nosso terceiro conteúdo, né? Terceiro já? Terceiro conteúdo. Porque nós já trabalhamos ambiguidade, advérbio. Agora vamos para o assunto, o último, na verdade, não é? Verbo. Né? Vamos trabalhar as partes do verbo, tanto quanto estrutura e o tempo subjuntivo, o modo subjuntivo, perdão. Por quê? Porque o modo indicativo nós trabalhamos o ano passado, tá bom? Então vamos começar devagar. Vamos começar pela estrutura do verbo. Hoje essa aula eu vou dedicar para a estrutura do verbo, tudo bem? Você lembra da estrutura do verbo, aquela aula mais chata de todos, que vocês ficaram, o quê? Oi? Por quê? Porque mexe com o radical, mexe com a vogal temática, é aquelas desinências que confundiu um pouquinho a cabecinha de vocês, tá bom? Mas eu vou tentar fazer uma videoaula breve, tá bom? Qualquer coisa, a gente vai fazer exercício, eu vou resolver exercício com vocês para a gente lembrar melhor, tá? Mas como esse assunto já foi trabalhado em sala de aula, já trabalhei com vocês, fiz revisão para o simulado, iniciei revisão para a prova, então vai aqui mais uma revisão, tá bom? Qualquer coisa é só voltar o vídeo, preste atenção direitinho em cada parte do meu verbo e, por favor, galerinha, olhem o caderno de vocês, porque lá eu coloquei para vocês um quadro de desinências, tá? Esse quadro de desinências eu vou colocar novamente quando for responder algum exercício. Por quê? Porque se eu colocar agora, vocês vão ficar, meu Deus, é muita coisa. Então, quando eu for resolver um exercício, eu vou colocar o quadro dessas desinências, tá bom? Mas eu tenho certeza absoluta, porque eu coloquei, tudo eu coloco, eu anoto, que eu coloquei esse quadro para vocês das desinências, modo temporal, número pessoal, tá bom? Mas eu vou lembrar vocês algumas aqui. Tudo bem, galerinha? Então vamos começar a nossa aula de estrutura do verbo. Quando a gente fala de estrutura do verbo, galerinha, a gente tem que pensar logo que a palavra estrutura já dá a entender que são partes, não é verdade? Partes de alguma coisa. Então, como é a estrutura do verbo, é como o meu verbo vai se formar, como o meu verbo é formado em suas partes, tá? Por exemplo, se eu falar para vocês o exemplo do verbo falar, já que eu estou falando aqui, estou dialogando, né? Do verbo falar. O verbo falar, ele tem um radical. Por isso, o que é radical? Eu vou já colocar o conceito aí. Primeiro eu estou fazendo uma aula de lembrança. O que é radical? É a minha parte mais significativa da palavra, tá? Ou mais significativa do verbo, propriamente dito. Porque através dessa parte eu posso formar outros verbos. Como eu já acabei de falar, o meu radical é a minha parte mais importante do meu verbo. Ele é a parte significativa, mais significante, tá bom? Por quê? Tá aí o conceitinho para vocês, olha aqui o radical, tá aí o conceitinho, tá aparecendo na telinha para vocês o conceito de radical. O radical representa um morfema muito importante, pois nele está o significado essencial do verbo. Tá aí, olha, alguns exemplos para vocês. O verbo estudar, o verbo pular, o verbo cantar, o verbo escrever e o verbo partir. Cada parte aí, olha, essa parte que eu estou destacando para vocês é que eu vou chamar de radical. Por quê? Porque estude, eu posso formar outros verbos. Eu posso formar estudava, eu posso formar estudei, eu posso formar estudarei. Tudo bem? Gente, eu estou me referindo a verbo, tá? Porque tem um assunto que é um pouco similar a ele, que é estrutura de palavras. Aí ele vai envolver tanto o verbo quanto os substantivos, que é o nome. Por enquanto, estou me referindo apenas ao verbo, tá bom, galerinha? Esse assunto de estrutura e formação de palavras, vocês só vão estudar no 9º ano, tá bom, galerinha? Então, estudar, pular, eu posso formar pulei, pulava, pulando, pulará, tá? Cante, eu posso formar cantei, cantado, cantarei, tá? Escreve, que vai até o V, eu posso formar escreverei, posso falar
escreverão. E parte que vai até o T, eu posso formar partido, não é? Partirão, né? Muito fácil. Só que vocês observaram que eu separei de um lado, não foi? De um lado eu separei o meu radical e sobrou lá do outro lado o ar, do estudar, do pular sobrou o ar, não foi? Do cantar sobrou o do escrever sobrou o e do partir sobrou o ir. Vocês não estão lembrados que sonzinhos um pouco semelhantes a algum assunto que nós estamos no passado? Ar, ir. Estudamos isso nas conjugações, meus queridos. Quando eu vou lembrar de conjugação, eu vou lembrar da minha vogal temática, galerinha, porque é o que a minha vogal temática vai trabalhar. A minha vogal temática vai trabalhar as conjugações. A primeira conjugação é a terminada em ar. Cantar, estudar, brincar, sonhar, falar, tá? Tudo que termina em ar é a minha primeira conjugação. Quando o meu verbo termina em é a minha segunda conjugação. Vender, correr, escrever, bater, tá? E quando termina em ir, é a minha terceira conjugação. Partir, sorrir, não é? Então é isso, querido. Deu para lembrar? Então, a minha vogal temática é justamente a minha conjugação, tá? Vai trabalhar a minha conjugação. Calma que não acabou a vogal temática, não. Mas, professor, então, onde eu vou encontrar a minha vogal temática nessa conjugação? Porque a minha vogal temática não é o ar, nem o e nem o ir. A minha vogal temática é o a, i, sem o r. É só o a, i. Tudo bem, galerinha? Muito fácil, né? Essas que estão em destaque, que eu estou destacando para vocês aí, que são as minhas vogais temáticas, tá bom? Quando a gente fala de desinência, tá aparecendo o conceito para vocês aí, olha. Desinência são os morfemas que junto tanto ao radical quanto à minha vogal temática indicam as flexões do meu verbo. Pois, como você sabe, ele é flexionado em número, singular e plural, tempo, presente, passado e futuro, pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa e modo indicativo, modo subjuntivo, tá bom? E o modo imperativo, eu acredito que o modo imperativo não vai caber agora pra gente, tá bom? Dessa forma, há dois tipos de desinências. As desinências número pessoais e as desinências modo temporais. Vamos conhecê-la, galerinha? Olha lá, eu vou colocar um exemplo de um verbo aí, olha, conjugado. Cantássemos. Cantássemos. A primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: quem é o meu radical aí? É cante. Até o T é o meu radical, não é isso? Então, o radical é o meu cante. O A que está aí, também destacado para vocês, eu vou chamar de vogal temática. Vogal temática. Eu vou puxar uma observaçãozinha para vocês que eu esqueci de citar no início do vídeo, mas quando eu tenho a junção do meu radical mais a minha vogal temática, eu vou formar o que eu chamo de tema. Tema é a junção da minha vogal temática mais o meu radical, tá? Por exemplo, eu juntei, olha, cantar. Cante mais o A, eu tenho meu tema. Cante radical e o A vogal temática de primeira conjugação, tá? Agora vamos separar mais um elemento aí, si, S-S-E. Esse S-S-E, ele representa a minha desinência modo temporal. Por quê, professor? Porque essa terminação indica que o meu verbo se encontra no pretérito imperfeito, que é um tempo. Pretérito imperfeito, ele é um tempo, lá do meu modo indicativo, tá? Então, cantasse é o meu modo imperfeito, tá? É o meu modo indicativo do tempo imperfeito, pretérito imperfeito. Então, essa partículazinha C aí, ele vai indicar que é o meu tempo, tá? Assim como vá, assim como tá? Tipo, cantarei,
tá? E por aí vai. Esse mos aí, ele tá indicando que é uma pessoa, não é? Tipo, se nós cantássemos, ó, cantássemos, é nós, nós indica uma pessoa. E se está indicando uma pessoa, então é desinência número pessoa. Por que número, professor? Porque é singular ou plural. E você tá vendo essezinho aí, não é? Então tá no plural, então é número pessoa. Tudo bem? Então, galerinha, para quem não entendeu, eu vou colocar um exemplo aí, olha, mais um verbo aí, olha. Amávamos. Primeiramente, quem que é o radical aí? Tá? O A é a minha vogal temática. O vá é a minha desinência modo temporal, porque ele vai indicar que é em pretérito imperfeito também, tá? E o mos é a minha desinência número pessoal. Tudo bem, galerinha? Meus queridos, é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham recordado esse assunto, que é um pouquinho complicado, eu sei disso, mas eu tenho certeza que vocês vão pesquisar, tenho certeza que vocês vão repetir a aula, irão voltar no vídeo, tenho certeza que vocês irão resolver os exercícios e logo logo nós estaremos aqui numa videoaula para resolver um exercício com relação a este assunto. Tudo bem, meus amores? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau!